Muito bem, alunas e alunos, aqui é o professor Ayrton. Estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a unidade 5 de História da América 1, que tem como título Os Impérios Espanhóis e seus Funcionamentos. Bom, qual é o foco dessa unidade? Né? É entender um pouquinho, a conhecer também, né? Conhecer em primeiro lugar e depois entender as estruturas políticas e econômicas e as modalidades de trabalho implementadas pela Espanha para a exploração aqui do Novo Mundo. Bom, para a gente entender o sentido que isso faz, a gente tem que levar em consideração, né, o que foi visto nas unidades anteriores, né, que teve a chegada dos primeiros viajantes, enfim, aqui né, foi se tomando conta da dimensão que é esse novo território, e obviamente que a Espanha, né, quis encontrar maneiras de extrair riquezas, né, dessa descoberta, digamos assim. Enfim, então a questão é como foi feito isso, né? Como extrair riquezas e o que fazer com a população que foi encontrada aqui. A gente já sabe que teve um extermínio muito grande, né? Eliminação, né? Morte, genocídio de muitas pessoas que aqui já viviam, mas nem todos foram eliminados fisicamente, né? Então, enfim, esse processo, né, nesse primeiro momento, né, teve um papel importante dos chamados conquistadores, né? Mas para que isso funcionasse, foram criados alguns mecanismos, né, de administração, digamos assim, por conta da coroa espanhola, e nesse momento foi instituído o que se chamou de capitulações, né? Os espanhóis chegaram, né, e a partir disso, essa terra é nossa, né? A partir do Tratado de Tordesilhas, então, o que está sob o solo e acima do solo é nosso, e as pessoas que já estavam nesse continente, no caso, os nativos, eram considerados, digamos assim, súditos desse novo rei, digamos assim, que estava aí se considerando o dono da terra e o dono das populações. Então, para viabilizar isso, essa ideia de capitulações foi né, a cessão de terras e de cargos para pessoas que estivessem interessadas em se deslocar para esse novo mundo e ir lá tentar a sorte, ir lá buscar extrair riquezas e, obviamente, com isso, produzir e gerar tributos para a coroa. Tá bem? Então, houve assim como no Brasil, a gente conhece a ideia de distribuição de sesmarias e datas, né? Na América Espanhola, teve este instituto das capitulações, isso num primeiro momento, né? Enfim, então foram distribuídas terras e cargos com direitos e deveres, né? Direitos de usar as terras, direitos de se apropriar e de explorar a mão de obra indígena em troca de, enfim, de entregar uma parte daquilo que foi produzido, né, o quinto, e também de converter os nativos ao cristianismo. E isso é importante a gente ter em mente, né? Eu já falei em vídeos anteriores, que essa empreitada, né, dos europeus aqui no continente americano não foi somente uma empreitada estatal, ela foi uma empreitada de capital privado, né? Teve o papel estatal da coroa, mas também da igreja. Então, de certa forma, o Estado dava legitimidade jurídica, entre aspas, né? E a igreja sancionava moralmente, né? Bom, pode fazer isso, né? Deus está abençoando, tá bem? Então a igreja fez parte desse empreendimento, não só no primeiro momento, mas ao longo do processo, né? Porque também estava interessada em novos fiéis, novos seguidores da Igreja Católica, e, como se sabe, a própria Igreja ganhou muito dinheiro, digamos assim, acumulou muitas riquezas aqui na América.
tá bem? E quem foram as pessoas que, né, que fizeram essas empreitadas, esse movimento de conquista, pelo linguajar espanhol, eram os hidalgos, né? Quem eram esses hidalgos? Eram membros de famílias de classe média e pequena burguesa, né? Espanhóis, no caso, né? E possuíam ideais aristocráticos, porém, não eram os que já eram os mais ricos, né, no contexto espanhol. Eles estavam em busca de riqueza e, com isso, prestígio social que talvez não tivessem tanto, né, lá na Espanha, tendo em vista a estrutura social espanhola da época. Então, aqui, pensem, né, no conceito de divisão social do trabalho. O que significa isso? Quem faz o quê? Ou seja, quem faz o quê reflete uma hierarquização da própria estrutura sociocultural de uma sociedade. Ou seja, aqueles que eram os aristocratas, os nobres, talvez estivessem em posições de execução, digamos assim, de trabalhos mais considerados mais nobres, né? E os que não eram tão abastados, se aventuravam no novo mundo. E outros trabalhos eram destinados a pessoas que não tinham, digamos, dinheiro e nem prestígio social, que é o que aconteceu com os indígenas, né? E por isso que a gente dá uma olhada também nas relações de trabalho. E uma das primeiras formas, né, quando a gente fala em relações de trabalho, a gente sabe, né, que hoje existe a relação assalariada, né? Dentro do sistema capitalista tem a relação do trabalho assalariado, tem também o freelancer, tem aquele que é contratado, digamos assim, como um trabalhador doméstico, é contratado por dia, o diarista, ou por hora, enfim, por empreitada, assim como muitos trabalhadores da construção civil fazem. Então, tem uma infinidade de relações de trabalho que a gente conhece no dia a dia nosso aqui, mas como é que era naquela época? Então, a ideia de encomenda nos ajuda a entender como que se deu essa relação de trabalho, especialmente no início, nessa chegada dos conquistadores, no início dessa exploração das terras aqui encontradas pelos espanhóis. Enfim, não sei, você sabe que talvez não seja tão correto falar encontrado, enfim, que eles vieram, invadiram, tomaram posse e começaram a explorar, extrair riquezas, enfim. E, né, a relação de trabalho se deu, em primeira instância, com a população nativa, com os indígenas, né? Enfim, então a ideia de encomenda era uma concessão do Estado de comunidades indígenas inteiras. Ou seja, significa que o Estado, conforme já disse, né, se achava no direito de controlar tudo aqui nesse novo continente. Então, eles cediam a algumas pessoas, os encomendeiros, né, que cediam o direito de explorar o trabalho indígena de comunidades inteiras. Em troca disso, esse encomendeiro deveria garantir a doutrina cristã, a proteção e a justiça dos indígenas, né, que deveria estar sob sua responsabilidade. Bom, essa foi uma primeira forma, que é uma espécie de escravidão disfarçada, né? Lembrando que a escravidão indígena em si não deveria acontecer, mas né, a gente sabe que na prática essa ideia de encomenda foi uma espécie de escravidão disfarçada. Bom, a gente estava falando aqui de comunidades inteiras, mas a ideia de repartimento é um pouquinho diferente, ou seja, ela substituiu a ideia de encomenda, que está escrito errado. O recrutamento forçado de indígenas era chamado de mita e vários outros nomes de acordo com a região, e veja que isso já é uma junção de algumas coisas que em algumas regiões daqui do continente já vinha sendo praticado de maneira parecida pelas próprias comunidades indígenas. Então, os espanhóis
tentavam entender isso e se apropriar disso para fazer funcionar aquilo que lhes interessava. No caso, esse repartimento, como é que funcionava? A comunidade indígena ficava responsável por fornecer uma quantidade de homens adultos para trabalhar, né, naquilo que fosse necessário, né, e de interesse dos espanhóis, em troca de um pagamento de um salário, de um pagamento diário. Enfim, e aí esses trabalhadores eram escolhidos por uma autoridade indígena, que entregava esses indígenas escolhidos a um espanhol, né, que era chamado de juiz repartidor. Enfim, e esse juiz repartidor, né, distribuía a mão de obra dos indígenas entre os colonos espanhóis que, enfim, estavam necessitando, enfim, em busca desses trabalhadores. Então, tem uma diferença entre a encomenda e o repartimento. Mas também tem um outro tipo de modalidade associado à hacienda, então, que é mais, né, mais, digamos assim, próximo de um trabalho livre, onde cada indivíduo poderia ir trabalhar onde quisesse, digamos, mais ou menos essa ideia. Mas isso está associado com a ideia de hacienda, então a gente tem que entender, porque para nós que falamos português, hacienda lembra muito a ideia de fazenda, né? E sim, é uma espécie de fazenda, porém não é apenas um local de produção agrícola ou extrativista ou pecuária, é mais do que isso, né? É quase uma unidade, de produção independente. Ou seja, os proprietários dessas haciendas, né, os proprietários de terra, tornaram-se progressivamente mestres, legisladores, juízes e magistrados dos moradores dessa hacienda. Então, era meio que um caudilho, dono de uma extensão de terra e que era o manda-chuva, que dava as cartas em várias áreas da vida, né? E essa gente, justamente, não estava mais contente, digamos assim, com as modalidades de trabalho que eu mencionei anteriormente, no caso aqui especificamente o repartimento. Então essa gente queria se livrar do controle estatal dessa distribuição de trabalhadores, justamente para buscar trabalhadores, digamos assim, em um suposto mercado livre de trabalhadores, sem a interferência das autoridades espanholas, tá bem? Então, uma das maneiras desse trabalho, entre aspas, livre, era a peonagem, que a gente, em português, né, peonagem. Ou seja, o que significa isso? Tinha o trabalhador, aquele que morava na hacienda, que era o trabalhador fixo, e esse recebia uma remuneração em espécie, seriam roupas, alimentos, e também tinham os trabalhadores que não moravam na hacienda, que digamos assim, eram atraídos por conta de adiantamentos, né, de pagamentos adiantados. Isso gerava uma dívida, né, com o peão, e aí com essa dívida ele ficava meio que preso àquele lugar, aquele haciendeiro, enfim. E isso hoje a gente ainda vê por aí, né, e quando aparece na TV é porque se caracteriza, né, pela legislação atual brasileira como trabalho análogo à escravidão. Então, embora naquele contexto não fosse entendido como escravidão, né, hoje nos parece muito, muito claro de entender que não era um trabalho livre, de fato, justamente porque você amarrava ele por meio de dívidas, né? Então, por isso, hoje a gente chama esse tipo de prática de um trabalho análogo à escravidão. Mas a escravidão negra também foi outra forma de trabalho, né, empregada na América Espanhola. Enfim, eu acho que sobre essa não tem muito o que explicar, o que falar, porque a gente já sabe bastante sobre ela.
porque ela foi muito comum aqui no Brasil, né? E ela, no caso da América Espanhola, foi destinada, né, para regiões com baixa densidade populacional e para o trabalho em minas, ou em regiões, né, em que a população indígena tinha sido destruída, né? Vocês sabem que isso aconteceu muito. Tá bem? Conforme eu digo nos outros vídeos, essa minha pequena exposição aqui não substitui a leitura do material, não é uma aula em si, né? É só um pequeno vídeo, porque essa é a proposta do EAD, né? Fazer pequenos vídeos para não deixar o aluno somente com o material, então para ter um outro input, mas eu sempre recomendo, leiam atentamente o material, acessem os links que tem lá, elaborem, façam as atividades. Eu sempre trago algumas outras fontes, e nesse caso aqui eu olhei vários vídeos no YouTube sobre esse assunto, e tem muita coisa, mas é difícil até de selecionar o que presta, digamos assim, e o que não presta, em termos de qualidade, de confiabilidade do que está sendo dito. Aqui coloquei 2 links, são 2 canais. Aqui, esse primeiro, vocês estão vendo aqui, tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Esse link é o da aula 1, mas aí na sequência vocês podem ver todos os vídeos que se referem a esta unidade, mas também à disciplina toda, as unidades anteriores, a próxima, enfim. Aí o outro link que vocês estão vendo é de um outro canal que também tem vários vídeos, e especificamente esse aqui que eu coloquei, assistam, vocês vão gostar, que eu achei o material, assim, o jeito que as pessoas que lá estão gravando, que gravaram o vídeo, expuseram o material, enfim, na verdade, são aulas propriamente ditas nesses vídeos, tá bem? Acho que seria isso por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.